Todas as sobrevivências de crenças e práticas pagãs foram condenadas como demoníacas pela teologia cristã. E como a teologia tinha influência direta sobre o direito civil, logo isso virou lei. Então, na própria Bíblia, há citações intolerantes à prática de feitiçaria que foram usadas como argumento para as perseguições, como Êxodo capítulo 22, versículo 18, que diz: "A feiticeira não deixarás viver". Inclusive, a criação do termo bruxa, que vem de maléfica, foi nesse período. Os pagãos não se denominavam bruxos, eles eram simplesmente pagãos, eles estavam honrando a natureza. E muitas coisas foram sendo incrementadas no conceito e nas acusações de bruxaria ao longo da Idade Média. A ideia de pacto com o demônio surgiu ali, a ideia de heresia cristã, e tudo isso foi levando à criação posterior da Inquisição, que eram os tribunais da igreja que investigavam e julgavam aqueles que ameaçavam a doutrina cristã. Tudo isso é muito bem contado pelo historiador americano Jeffrey Russell, no excelente livro A História da Bruxaria. Tá aqui a dica para vocês, eu recomendo bastante esse livro. E outro autor que eu recomendo bastante é o historiador italiano Carlo Ginzburg, que possui obras acerca desse tema também, como Andarilhos do Bem e História Noturna. E algumas outras também, esses daqui são os que eu li e que eu recomendo. Muitas pessoas atribuem a caça às bruxas ao período medieval, mas a verdade é que foi em cerca de 1450, já no fim da Idade Média, que o medo das bruxas havia se propagado por toda a Europa e se transformou numa obsessão febril, que resultou em verdadeiras atrocidades misóginas. Em 1450, começava uma caça que duraria séculos. E o medo não era para menos. Os contos sobre as bruxas que faziam pactos demoníacos, levitavam e comiam criancinhas eram assustadores. Por mais fantasiosos que possam parecer hoje em dia, estamos falando de outra época. E essas ideias causaram um verdadeiro clima de ansiedade e histeria social. A bruxaria passa então a ser crime de heresia na Europa e sua punição era a morte na fogueira, com exceção da Inglaterra, que tratava a bruxaria como um crime civil e não como um crime de religião. Por isso, na Inglaterra, as bruxas eram enforcadas e não queimadas como no resto do continente europeu. Toda a ação e poder da Inquisição foi fortalecido pela Bula Papal de 1251, emitida pelo Papa Inocêncio IV, que autorizou o confisco de bens, a prisão, a tortura e execução dos hereges mediante pequenas provas. Então não era necessário provar grandes coisas para uma pessoa ser acusada ali de heresia. Isso também foi fortalecido pelos manuais para inquisidores que começavam a surgir e ensinavam como identificar uma bruxa. O livro mais influente e decisivo de todos foi o Malus Maleficarum, ou Martelo das Feiticeiras, publicado em 1484 pelo inquisidor alemão Heinrich Kramer. Segundo o Malus Maleficarum, os 4 pontos essenciais da bruxaria era: primeiro, a renúncia à fé cristã, ou você é católico ou você é herege e pratica bruxaria. Segundo ponto, a devoção integral a serviço do mal, então as bruxas elas serviam o mal. O terceiro ponto é o sacrifício de crianças não batizadas, o que forçava todo mundo a querer batizar as crianças, porque enfim, todo mundo tinha medo que as bruxas pegassem essas crianças que não são batizadas. E o quarto ponto é que as bruxas praticavam orgias e relações sexuais com o diabo, e essa era uma forma de dizer que todo o desejo sexual que uma mulher tinha, na verdade, era ela mostrando aí que estava enfeitiçada pelo demônio. E além disso, segundo o Malus Maleficarum, também era típico das bruxas mudar de forma física, voar, profanar os sacramentos cristãos e preparar ungüentos mágicos. E de toda essa parte, a única que é real é que a gente realmente prepara os ungüentos mágicos, né, as poções mágicas, mas o resto, eu gostaria muito de voar, de poder voar, mas infelizmente. A cereja do bolo é que a razão que Heinrich Kramer coloca no livro para justificar que a bruxaria era praticada predominantemente por mulheres é porque elas são mais estúpidas, volúveis, levianas, mais frágeis e carnais do que os homens. Esse é um livro absolutamente misógino. E aqui vão alguns trechos dele. Que há de ser a mulher, senão uma adversária da amizade, um castigo inevitável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável, um
perigo doméstico, um deleite nocivo, um mal da natureza pintado de lindas cores. São mais crédulas por natureza, e já que o objetivo do diabo é corromper a fé, preferem então atacá-las. As mulheres são, por natureza, mais impressionáveis. Possuidoras de uma língua traiçoeira, não se abstêm de contar às suas amigas tudo o que aprendem através das artes do mal. As mulheres, intelectualmente, são como crianças. É animal imperfeito, sempre decepciona e mente.